Vamos lá, gente. Na aula passada não, no vídeo passado, sei lá como falar, que foi vídeo aula mesmo, eu expliquei sobre as vozes verbais. Vocês estão conseguindo ver? Estamos. Muito bem, Sim. certo? Eu falei sobre as vozes verbais e disponibilizei até um slide para vocês, não é isso? E hoje eu vou dar um pequeno spoiler mais uma vez, sobre as vozes, né? Então, como é que eu posso dizer? As vozes verbais, né, é quando o sujeito se relaciona com o verbo, é o modo como o sujeito se relaciona com o verbo, ou seja, o modo como o verbo se relaciona com o sujeito. Então, essas formas são divididas em 3 formas. Eu estou ouvindo alguém aí. Quem é? São 3 formas de se relacionar com o verbo, né? Que o verbo se relaciona com o sujeito. Quais são elas? Voz ativa, voz passiva e voz reflexiva, não é isso, gente? A voz ativa é quando o sujeito pratica ação verbal, ou seja, o sujeito, ele como é que eu posso dizer? Ele é quem pratica a ação verbal, né? Aqui nós temos, certo, gente? 3 exemplos. Nós temos aqui 3 exemplos. Ai, meu Deus. Aqui, ó. 3 exemplos básicos. Os cangaceiros dividiam tempo. Então, aqui, ó, os cangaceiros, né, está praticando uma ação. Qual é a ação? Dividir o tempo. Então, aqui, o sujeito, que são os cangaceiros, ele é a pessoa que pratica a ação. Por isso que por isso que aqui que a voz é ativa. Não é isso, gente? Por quê? Porque o sujeito praticou a ação verbal. Aí nós temos outros exemplos aqui, não é isso? Os cangaceiros jogavam cartas, os cangaceiros promoviam lutas. Então, tudo isso aqui, o sujeito, como ele pratica a ação verbal, então ele é chamado de voz ativa. Por quê? Porque o sujeito pratica a ação verbal. Deixa eu ver aqui. Deixa eu sair daqui, né? Senão eu vou borrar tudo. Aí aqui tá explicando. Ai, meu Deus, esqueci de apagar o negocinho. Aqui nessa outra página, é isso, gente? Nós temos mais uma explicaçãozinha, e aqui nessa página aqui vai ter, como é que eu posso dizer? A voz passiva. Nós vimos a voz ativa, que é quando o sujeito pratica ação, aqui é a voz passiva. Quando é que acontece a voz passiva? É quando o sujeito, ele recebe a ação verbal, não é isso? Nesse momento aqui, certo? O sujeito, ele não pratica ação verbal, ele recebe, né? Vamos ver aqui, certo, gente? Mais 3 exemplozinhos. Aqui, ó, certo? Nós temos aqui, o tempo, é aquela mesma frase, né? Como vocês puderam perceber no vídeo, né? Só que invertida, certo? Qual era a frase? Era os cangaceiros dividiam o tempo, não era isso? Aí aqui a gente só inverteu, ó. O tempo era dividido pelos cangaceiros, não é isso, gente? Então, ai, meu Deus, estou comentando agora. Nessa frase aqui,
Naquela frase lá anterior, não é isso? O sujeito era quem? Era cangaceiros, né? Só que nessa frase aqui, o sujeito é o tempo, perceberam isso? Então, nesse caso aqui, o tempo que é o sujeito não está praticando a ação. Ela está o quê, gente? Recebendo a ação de ser dividido, certo? E quem dividiu? Foi dividida pelos cangaceiros. Então, os cangaceiros aqui, ele é chamado de agente da passiva, porque, na verdade, é ele que age, né? Só que ele não é o sujeito da oração, ele é o agente da passiva. O sujeito aqui é o tempo e o sujeito aqui está recebendo a ação verbal, né? Isso de ser dividido. Do mesmo jeito as outras questões. Essa voz passiva, né? Isso, gente, ela se divide em duas, que foi alguém que teve essa dúvida, que me perguntou, né? Ela pode ser voz passiva analítica e também nós temos a voz passiva sintética, né? A voz passiva analítica, é isso, gente, é quando, como diz aí, né, é formada pelo verbo ser, mais o particípio do verbo principal, não é isso? A voz passiva analítica, não é isso? Aí nós temos aqui, né, a voz ativa, né, olha, aquela primeira frase, a voz ativa, não é isso? Invertemos, né, isso para obter a voz passiva analítica, que ela é formada pelo verbo ser mais o particípio do verbo principal. Então, aqui, ó, o baile, aqui já é outra frase, né? Então, aqui os cangaceiros organizaram um baile. Não é isso? Voz ativa, porque o sujeito está praticando a ação verbal. Então, invertendo, nós temos a voz passiva analítica. O baile foi, ó, gente, foi é o verbo ser, só que ele está no passado, não é isso? Organizado, né? Que esse organizado aqui, como é que eu posso dizer? O particípio, né, do verbo principal pelos cangaceiros, que pelos cangaceiros é o agente da passiva. Certo, gente? Lá na frente, vou explicar um pouquinho sobre o verbo apassivador, né? Que esse foi aqui. Que lá no próximo capítulo vamos estudar o se também, né? Que também ele pode ser uma partícula apassivadora, né? Então, aqui é o verbo apassivador, que a gente vai entender mais lá na frente, no próximo capítulo. Então, aqui, né, nesse caso aqui, nós pegamos a voz ativa e transferimos para a voz passiva, da seguinte forma: transformando o sujeito, né, isso, que eram os cangaceiros, em agente da passiva, e transformando o objeto direto em sujeito, certo, gente? Na voz passiva. Vocês, com certeza, vocês não devem ter dúvida em relação à transitividade verbal, né, aqui na voz ativa. Os cangaceiros organizaram. Então, organizaram o quê? Então, o baile aqui é objeto direto. Por quê, gente? Porque ele é complemento do verbo que é transitivo direto. Vocês lembram, né, gente? Então, o baile, nessa oração, que é voz ativa, o baile é complemento do verbo organizaram, né? Então, deixa eu ver se eu consigo escrever. Cadê? Tira daqui. Aqui. Pronto. Vou ver se eu coloco bem aqui. Aqui é verbo, né? Transitivo direto. Por que é um verbo transitivo direto, gente? Porque ele é um verbo que, para ser ligado ao complemento, ele não tem preposição. Ele não pede preposição, certo, gente? Por isso que ele é um verbo transitivo direto. Se tivesse preposição aqui depois do verbo, seria o verbo transitivo indireto, não é isso? Agora vamos para a página seguinte, né? Aqui nós temos, quase na mesma página, né?
Tem que a voz passiva analítica, que é formada pelo verbo ser mais o particípio, e depois nós temos a voz, ainda na voz passiva, a voz passiva sintética, ou pronominal. Por quê, gente? Porque é formada por um verbo transitivo, né? Direto acompanhado pelo pronome apassivador, sim, que aqui eu chamo também de partícula apassivadora, né? Então, organizou-se um baile, certo? Então, organizou-se é um verbo transitivo direto. Apassivador por quê? Porque tem a partícula se, certo, gente? Bem, aqui nós temos a partícula se. Certo? Então, aqui, esse se aqui, né, ele é chamado de passivadora, né? Que nesse caso aqui tem como a gente inverter a frase, que eu não vou explicar agora, e você conseguir encontrar o sujeito da oração, certo? Há casos que vocês não conseguem. Então, a voz passiva sintética é formada pelo verbo transitivo, não é isso, gente? E acompanhado pelo pronome apassivador se, certo, gente? Lembrem disso. Então, vamos para a próxima página. Certo? Então, aqui nós temos desafio em voz passiva analítica. Organizou-se um baile. Um baile foi organizado. Nesse caso aqui, foi o que a gente fez. A gente pegou a voz passiva sintética, inverteu, certo? E encontrou o sujeito. Um baile. Aqui nós não conseguimos identificar o sujeito, né? E aqui nós conseguimos, quando eu transformei da voz passiva sintética para a voz passiva analítica, certo? O baile foi organizado. O problema aqui é porque a gente não consegue ter o quê? O agente da passiva, não é isso? Nós não temos quando nós transformamos a voz passiva sintética na voz passiva analítica. E também, por último, nós temos o quê? A voz passiva ou a voz reflexiva, que, como o próprio nome já diz, ela é simultânea. É quando o sujeito ele pratica a ação e, ao mesmo tempo, ele recebe a ação verbal, certo? Que também se divide em dois, né? Então, indica que a ação verbal não tem outro ser como ativo. Nesse caso, a ação pode principalmente ter o próprio agente como alvo, né? Como no caso aqui, os cangaceiros se perfumaram. Então, aqui é quando o sujeito pratica a ação em si mesmo, pratica e recebe a ação nele mesmo, entendeu? Já o outro caso é quando atuam reciprocamente entre mais de um agente. Por exemplo, eles se esconderam na caatinga. Então, não foi só um agente, foram várias pessoas. Eles se abraçaram, os namorados se beijaram, entendeu, gente? Então, tudo isso aí é voz passiva reflexiva, certo, gente? Quando, nesse caso aqui de baixo, quando há reciprocidade entre vários agentes, não só um agente, certo, gente? Então, essa é a voz passiva, ou essa é a voz reflexiva, que se divide também em duas. Certo, gente? Então, agora, liguem aí e digam se vocês têm alguma dúvida. Entendi nada, mas vida que segue. Como é? Eu entendi. Entendi nada. Entendi. Muito bem. Quem não entendeu, vai estudar de novo aquele slide, né? Tia, eu acho que entrou alguma coisa no meu olho, que doce que eu tento lavar, essa miséria não sai. Acho que foi um pelo. E se não entendeu, vai perguntar de novo, né? Ou vai perguntar de novo. Então, aqui, gente, agora nós temos um texto, né? Que esse texto aqui é de um paulista, digamos que seja a biografia de um paulista, José Dantrino. E o que é que ele pregava? Ele era considerado um profeta e ele pregava o quê? A gentileza. Segundo ele, gentileza gera gentileza, não é isso? Eu falei com o fone desligado. Desliguem o áudio de vocês, por favor.
Desligaram? Muito bem. Então, segundo esse profeta, né, que é um profeta paulista, ele nasceu em 1917, certo, gente? E o principal objetivo dele era transmitir, né, entre as pessoas. E tem até essa frase célebre, né, dele, que gentileza gera gentileza, que eu concordo. O que é que vocês acham? Alguém quer comentar? E essas aqui são alguns dos, como é que eu posso dizer, inscritos que ele deixou, certo, gente? Em alguns lugares, espalhados por cidades, né? Gentileza gera gentileza. Aí, bem aqui embaixo, nós temos, como é que eu posso dizer? Nós temos uma pequena descrição, não é isso? Uma pequena a fonte, né, que diz assim: o profeta Gentileza deixou suas palavras escritas em 56 murais, não é isso? No viaduto do Caju, no Rio de Janeiro, em abril de 2010. Essas pilastras foram restauradas para desenvolver mensagens cordiais à cidade maravilhosa, né? Por exemplo, você vai passando para o trabalho ou para a escola, e você vê essa mensagem: gentileza gera gentileza. É bom a gente ouvir, né? Nós não vemos outdoor, que mais? Outros tipos de mensagem que interessante que sejam mensagem de otimismo, não é isso, gente? Então, elas estão espalhadas por vários lugares na cidade maravilhosa. Certo, gente? Agora vamos para a questão, senão não vai dar tempo. Primeira questão. Qual o título que sintetiza o que o autor encontra nesse texto? Falando sobre o texto, né? O profeta inspira uma campanha. Que campanha é essa? Gentileza gera gentileza. Então, é letra E. A seguir, são feitas algumas afirmações sobre o texto que você acabou de ler. Analise-as. Aí nós temos item 1. O texto relata alguns pontos de vida de um homem, por isso pode ser enquadrada como um texto biográfico. Claro, né, gente? Se não está falando da vida dele, dos feitos dele, então é um texto biográfico. Então, esse item aqui está certo. 2. É possível afirmar que, ao escrever o texto, o autor estava em São Paulo, sede do jornal O Globo? Sim ou não? Não, gente, né? Ele não, lá no texto não tem essa informação. Então, a gente não pode dizer que ela é verdadeira, certo, gente? Então, aqui nós vamos colocar errada. Terceira questão: o texto apresenta uma linguagem clara e direta? Sim, já aí está certo. Necessária para atrair seu público-alvo? Certo. Então, o item 3 está correto. O público 4. O público-alvo do texto são os leitores da revista em que foi publicado? Não, não só os leitores, né, gente? Mas como também, como é que eu posso dizer? Todas as pessoas, né, gente? Porque, assim, não foi só publicado em revistas, né? Isso, gente, foi publicado que é isso, mas também foi publicado, foi também, como é que eu posso dizer? Virou monumento, digamos assim, né? Ficou exposto até na cidade, certo? Então, esse não está errado, mas também não está completo, né? E, por último, 5. O primeiro parágrafo, o autor apresentou ao leitor o tema central do texto. Sim, gente, porque ele fala bem assim. No primeiro parágrafo, que ele vai falar quem é o profeta, quem é José Dantrino, né? Então, sim, apresenta ao leitor o tema central e vai falar o que é que ele faz, o que foi que ele fez, no que foi que ele se destacou. Então, o item 5 está correto. Então, é letra C. Terceira questão: numere as frases
Numere as frases. Deixa eu apagar aqui. Numere as frases de 1 a 5, colocando-as em ordem em que os fatos acontecem. Então, vamos lá. Qual seria a ordem? Nós já estamos vendo a ordem aqui, né? Então, a gente não precisa nem discutir, não é isso? Que a ordem seria o quê? 4, né? Essa daqui ficaria em quarto lugar, segundo, quinto, primeiro e terceiro, certo? Essa seria a ordem. Então, como seria? Qual seria a primeira? José chegou ao Rio de Janeiro, né? Essa é a primeira informação. Qual seria a segunda informação? José se casou e teve filhos, né? Qual seria a terceira? O grande norte-americano chegou ao Rio. E quarta seria, se José se transformou em um profeta, no profeta gentileza. E por último, quinto, o profeta inspirou a campanha de atitude gentil, certo? Então, essa é a resposta. Quarta questão. A campanha Gentileza Gera Gentileza foi criada. Foi criada onde? Na zona sul do Rio de Janeiro. Não é isso, gente? Do Rio de Janeiro. Quinta questão. A frase gentileza gera gentileza foi criada por um paulista, né? Que veio morar em São Paulo, letra C. Sexta questão, no sexto, José é chamado de andarilho. Por quê? Porque passou a circular pelas ruas da cidade, né? Ele sempre andava pregando, ele é um profeta. Então, ele foi chamado de andarilho por isso, né? Porque passou a circular pelas ruas da cidade. Sétimo, há a necessidade de resgatar o sentimento fraterno, ou seja, de irmão do carioca, de irmão, né? Do carioca. Nessa frase, a palavra destacada em negrito significa o mesmo que recuperar, esquecer, liberar, pagar ou soltar. Com certeza é recuperar. Resgatar, né? Trazer, é recuperar. Não é isso? Oitava questão, assinale a alternativa em que apresenta voz passiva. Na primeira nós chamamos assim, José, você lembra de voz passiva, né? Ela pode ser analítica e sintética. Analítica é com o verbo ser mais o verbo principal no particípio, e a voz passiva sintética é com a partícula si, né? O verbo em terceira pessoa, mas a partícula si. Então, vamos aqui. Aí aqui não diz se é voz passiva analítica ou voz passiva sintética, né? Pode ser qualquer uma das duas. Então, vamos lá. José Dantrino nasceu em 1914. Então, aqui, gente, não é voz passiva, não é isso? Porque aqui é o sujeito, não é isso? Ele não está recebendo a ação. B, o profeta gentileza surgiu na época do incêndio do Gran Circo norte-americano. Também não, né? Por quê? Porque ele está aqui, não está recebendo, está praticando a ação de que ele surgir. Se o profeta andava pelas ruas, também, o profeta andava, então ele está fazendo o quê? Praticando a ação. Ele não está recebendo a ação. Voz passiva é receber a ação, né, gente? E não praticar. D, a campanha gentileza. Aqui é voz passiva o quê? Voz passiva analítica. Por quê? Porque nós temos o verbo ser mais o verbo principal no gerúndio. Ou, no gerúndio não, no particípio. Não é isso? Então, aqui é a voz passiva analítica. Então, é essa a questão. Certo? Vamos para a nona questão. O objetivo da campanha Gentileza Gera Gentileza é fazer com que os cariocas sejam mais gentis nas atitudes. Não é isso? Então, o objetivo de gentileza, de uma campanha de Gentileza Gera Gentileza, que as pessoas sejam gentis umas com as outras. 10ª questão. O contrário de gentileza gera gentileza é B, né? Qual seria o oposto de gentileza? Violência, agressão, não é isso? Então,
A melhor que se encaixa é essa. Violência gera violência. Letra B. Décima primeira. Eita, gente, já está faltando pouco tempo. Vamos ver se tem que dar tempo, né? Faltam 10 minutos. Entre as atividades abaixo, assinale aquela em que a voz passiva não se relaciona ao texto. Então, letra A. Um jardim foi plantado por José Dantino para se tornar profeta. Tem nada a ver, né, gente? A questão dele plantar o jardim para se tornar profeta. Ele não queria... talvez ele não, lá no texto não disse que ele queria se tornar profeta, não é isso, gente? Foi apenas uma, digamos assim, como é que eu posso dizer? Foi apenas uma reação do que ele fez, né? Não era o objetivo dele, ele queria apenas espalhar a gentileza, né? Não se tornar profeta. Então, é letra A. 12ª, nas alternativas a seguir, fizemos a transformação da voz ativa para a voz passiva. Analise detalhadamente cada uma delas e indique aquela em que essa transformação gerou uma informação que não está presente no texto. Então, aqui deixou claro isso, foi a letra C. Né? O andarilho morreu em 1996. O andarilho foi morto. Então, aqui, morreu e foi morto, não é isso? Não tem o mesmo sentido. Por quê, gente? Porque quando você diz, fulano morreu, né? Pressupõe-se que ele morreu, digamos, de uma doença. Agora, quando você diz foi morto, dá a entender que alguém matou ele, né, gente? Então, assim, houve um pequeno desvio de informação, certo? Então, a letra C. 13ª, as frases abaixo foram retiradas do texto. Indique aquela em que podemos identificar a presença da voz reflexiva, letra B, né? A partir de então, o dono de um pequeno empreendimento da área de transporte se transformava no profeta gentileza, né? Então, aqui nós temos o quê? Nós temos a partícula, deixa eu grifar para vocês, a partícula se, né? Se transformou. Então, ele transformou quem? A si mesmo. Com o quê? Né? Com pequenos empreendimentos. Com pequenos, não. Ele foi aos poucos se transformando como? Pregando. Né? Então, ele transformou. Transformou quem? A si mesmo. Então, é letra B. Vamos agora para a 14ª. Releia a frase abaixo, retirada do segundo parágrafo do texto. A frase gentileza gera gentileza. Virou sua marca registrada. Então, aqui nós temos o verbo virar, que está grifado. Então, é ele que nós vamos analisar. O verbo destacado poderia ser substituído sem alterar o sentido por tornou-se. Não é isso? Então, ele tornou-se sua marca registrada. E aqui, adorei, gente. Teve um que não gostou, não achou engraçado, mas eu achei. Certo, gente? Que diz assim, analise o meme a seguir. Que estratégia é utilizada para produzir humor, né? Aí nós temos aqui uma frase, como você é visto por. Como você é visto, aqui é a voz passiva. Você não vê, alguém vê você, não é isso? Como você é visto por você, por sua mãe. Né? Aqui, aí tem a imagem, que é isso que torna engraçado, né? Você é visto como você se vê, um galã. Como é que você é visto por sua mãe? Ah, lindo, maravilhoso. A menina que tu gosta, como ela te vê? Seu pai, né? Então, aqui, o que é que torna essa frase, essa frase não? Esse meme engraçado, né? Então, o meme desperta o humor a partir da relação, né? Dos termos, que exercem a função de agente passiva, e as imagens. Então, como eu falei para vocês, né? Como você é visto por. Então, aqui é voz passiva. Então, a voz passiva junto com as imagens que causa humor no texto, certo, gente? Colocaram. Então, o humor... Deixa eu começar a escrever aqui que eu coloquei a resposta errada. Você pode resumir, você pode colocar assim, o meme desperta o humor a partir da relação da frase, né?
que está no agente da passiva, e as imagens a ela associada. Não é isso, gente? Ô, Lívia, Oi. Lívia, tu faz aquele favor para mim de novo, de mandar para mim, dessa vez com a data, viu? As pessoas que estão presentes. Ah, sim. Faço sim. Pronto, gente, agora eu quero saber, a outra Lívia disse que estava com dúvida. Lívia, liga aí seu microfone e me diga o que foi que você não entendeu. Ou qualquer outra pessoa que não tenha entendido algo. Vou voltar até para... Eu entendi tudinho, ó. Seja sincera. Que legal, parabéns para você. Quem foi que não entendeu, por favor, se manifeste. Não entendeu a voz ativa, a voz passiva, a transformação, como foi? Se não entendeu a questão da partícula passivadora, não se preocupe que eu vou... Ainda vai ser um assunto explicado, aqui só foi mencionado, ele não foi explicado. Nós veremos ele na próxima, no próximo capítulo, se eu não me engano, é na próxima aula. Deixa eu ver aqui. É na próxima aula, viu, de gramática. Agora, em relação à voz ativa, passiva e reflexiva, não é para ficar dúvida. Certo, gente? Então, tá tudo certo, né, gente? Eu vou aqui... Deixa eu ver, deixa eu ver. Sair disso aqui, né? Expandir. Cadê o povo? É o quê?